Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast. Nós estamos no segundo episódio do nosso podcast Places for Future e hoje a gente traz um tema muito bacana com todos os ruídos que ele carrega. Nós vamos falar de placemaking. Aqui ao meu lado, olha só a novidade, Caio Esteves. Para variar. Para variar. Mas, gente, como a gente comentou no podcast anterior, no primeiro episódio, o objetivo aqui é desmistificar algumas coisas em relação aos termos, né, de place branding, place making, para criar essa base de conteúdo, para então a gente poder começar a falar sobre o futuro dos lugares, o futuro das cidades, e entender como é que a gente pode se adaptar a esses futuros. Mas hoje a gente começa com o placemaking, que é nosso segundo episódio. No episódio anterior a gente falou do place branding, da diferença do brand corporativo. Hoje a gente vai tratar única e exclusivamente do placemaking, que já é coisa por demais, vocês vão ver, porque ele carrega muitos ruídos, traz muitos ruídos também, assim como o place branding. Então, Caio, já vou começar com a primeira pergunta, que é... a gente ouve muito a seguinte frase, e eu vou repetir para o Caio. Caio, você tem placemaking? Você faz placemaking? Você faz placemaking? Você tem placemaking? Então, assim, é uma pergunta que a gente acha muito engraçada. Vocês podem não estar achando tanto, mas agora, com a explicação do Caio, vocês vão entender por que a gente está dando risada. Então, vamos lá. Caio, primeiro, o que é o placemaking? Vamos lá. Bom, acho que a gente pode resumir o placemaking, definir o placemaking de uma maneira assim, bastante, numa síntese grande. O placemaking é você pensar os lugares para as pessoas e com as pessoas. Eu acho que talvez essa seja a grande, não a grande lição, mas a grande base conceitual do placemaking. E a gente vai pensar, as pessoas podem pensar, pô, mas então qualquer pessoa que faz um lugar faz o placemaking? Sim, tá. A diferença reside na compreensão de o que é um lugar. Então muita gente acha que está fazendo um lugar quando na verdade não está fazendo um lugar. Então placemaking, antes de tudo, entender o que é um lugar. A gente já falou sobre isso no Place Brand um pouco, eu vou repetir aqui. Vamos usar a chave de leitura da geografia humana mais uma vez. Placemaking, aliás, é o espaço dotado de significado pelas pessoas. Ou seja, para ser um lugar precisa ter significado e por isso tem que ter gente. Então, muitas vezes as pessoas olham ou tratam os lugares, achando que estão falando de lugares, estão falando de espaços. Empreendimentos, áreas, regiões sem significado algum, absolutamente genéricos, comoditizados. Isso não é fazer um lugar. Isso é construir qualquer outra coisa que não seja um lugar. Então, placemaking necessariamente pressupõe movimento das pessoas, significado para aquele lugar e, efetivamente, ativação e, uma palavra que a gente gosta muito de usar aqui, né, vibração. Então, placemaking é fazer a cidade com as pessoas, para que os lugares, os espaços públicos, essencialmente, sejam cada vez mais vivos, vibrantes, seguros e que com isso contribuam positivamente para a qualidade de vida de quem se relaciona com ele, desde comunidade até visitantes, empresários, comerciantes, investidores, todo mundo que se relaciona com a cidade acaba sendo impactado positivamente pelo placemaking bem feito. Então acho que essa é uma grande diferenciação. A gente começa a pensar a cidade para as pessoas lá atrás, com Jane Jacobs, William White, né? Depois o PPS nos Estados Unidos defende melhor o termo placemaking, mas de um ponto de vista bem do it yourself, ou seja, já que o poder público não está com capacidade para resolver, nós pessoas vamos organizar, vamos qualificar. Uma coisa meio de guerrilha. Meio de guerrilha, organismo tático, né? E do outro lado tem o Yangel na Dinamarca, que fala de cidade para pessoas que tem uma visão um pouco mais estratégica, um pouco mais sistêmica, que por sua vez é a vertente de pensamento que nos impacta enquanto consultores, enquanto pessoas que pensam e fazem placemaking, que é esse pensamento onde o placemaking ele é com as pessoas, para pessoas, qualifica tudo isso que eu falei, mas de uma visão mais estratégica, ou seja, mais sistêmica. Como que eu faço isso com impacto maior, mais duradouro, para o maior número de pessoas possível, trazendo para essa discussão, se possível, sociedade civil, evidentemente, sempre, mas prefeitura, poder público em geral, iniciativa privada, como que eu consigo organizar todas essas pessoas para que a cidade, o bairro, o lugar seja impactado positivamente e que todo mundo se beneficie com isso. Então acho que eu falei bastante,
que não tem uma resposta simples para dizer o que é placemaking. Tem que colocar Nesse contexto histórico das diferentes formas de fazer. Né? Um é mais tático, mais guerrilha, faça você mesmo, vamos ocupar, transformar e melhorar. E o outro é também qualificar, mas tem uma visão um pouco mais estratégica, que é o que a gente defende especificamente. Agora, foi interessante que você falou assim, né? Muita gente acha que está fazendo placemaking, né? Eu fiz o placemaking porque eu criei dentro do meu empreendimento, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, uma praça, sei lá. Eu fiz uma praça. E geralmente, quando as pessoas relacionam o make, elas relacionam apenas com o hardware. Ou seja, eu fiz a praça, eu pensei na praça, eu pensei no banco, eu pensei nas coisas físicas da praça. Mas como é que essa praça é ativada? Quem vai ocupar essa praça? Então eu queria que você explicasse agora, essa é a minha pergunta. Eu falei hardware, usei essa nomenclatura. Vou explicar isso. Porque eu queria que você explicasse a diferença entre hardware, software e peopleware. Você já adiantou aí a história da piada. Na verdade, a gente classifica um lugar, né, como hardware, software e peopleware. Hardware são os aspectos físicos tangíveis, equipamentos, mobiliário urbano, tudo que é construído, físico, né, fixo até. Software é o que acontece naquele lugar, as atividades, as atrações, como aquele lugar pulsa, como aquele lugar vive. E o people são as pessoas que geram a identidade e a cultura para aquele lugar. Então a gente imagina aqui, a gente tem uma metodologia que é trabalhar na intersecção entre essas três coisas. Mas o mais importante a gente entender aqui é que um placemaking ele é muito mais relacionado ao software do que ao hardware. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você pode ter um belo hardware, mas se você não tiver um software muito capaz, vindo de uma compreensão do peopleware, esse hardware vai ser a famosa rodela de concreto que eu uso em todas as minhas palestras, em todas as aulas, como elemento para dizer o que é uma praça que não tem ninguém. É concreto no chão e que não é uma praça, que é só um concreto no chão. Né? E ao mesmo tempo, você pode ter um hardware mais ou menos e ter um software tão poderoso que transforma e qualifica aquele lugar absurdamente. Conhece milhares de exemplos. Lembrei agora daquele de Barcelona. Que não era uma praça, mas era uma... Quem ia dizer que aquilo não era uma praça? Sim. Era uma árvore. Era um canteiro de árvore. É um canteiro de árvore. Com um banco. Que todo final de tarde se transformava numa praça. Exatamente. E quem podia dizer que aquilo não era uma praça? Era o lugar do encontro dos vizinhos, era o lugar do encontro das crianças que chegavam da escola, era o lugar do encontro dos pets. É uma praça. Isso sem falar de outro exemplo muito bom disso, que é a requalificação de ambientes abandonados, né? Quantos e quantos projetos a gente já viu no Brasil e na Europa, e em tudo que é lugar do mundo, de lugares que eram decadentes, que o hardware era um hardware questionável e que o software transformou. Nosso exemplo preferido é o Mercado Novo em Belo Horizonte. Gente, quem não conhece tem que conhecer, por favor. Esse é o case mundial. Aquilo é um exemplo de como tudo podia dar errado e deu certo. Aquele hardware é caindo aos pedaços, mas o hardware não importa. O que importa é o que acontece ali, a inteligência de um software com uma curadoria forte, entender o comportamento das pessoas, entender o que se deseja. Ou seja, aquele lugar é brilhante. Só que o hardware dele é tosco. Sim. Então, ótimo exemplo de como o hardware não define a qualidade do lugar. Sim. Se você tiver um hardware maravilhoso e um software maravilhoso, alinhado ao people, uma compreensão de people, perfeito. Então, você que está começando um projeto imobiliário hoje, do zero, você tem essa possibilidade. Mas se você já tem um projeto imobiliário andando, e aí estou falando para o empreendedor imobiliário, que é muito para ele essa nossa conversa de hoje também. Sim. Se você tem um projeto imobiliário, um empreendimento imobiliário, um bairro, uma comunidade planejada, e que já está construída, você pode sim ativá-lo, transformá-lo num lugar vibrante, mesmo sem ter construído nada. Você deve, inclusive. Na nossa opinião, você tem a obrigação de fazer isso. Né? Mas eu tô aqui, muita gente pode falar, não, mas eu não pensei na largada, eu não tenho equipamentos. Não, você não precisa ter equipamentos para isso, você pode fazer com o que você tem. Né? E isso vai trazer muito sucesso, muita transformação, sem ter que construir nada, colocar um tijolo muitas vezes. Esse é uma visão de mundo, para não falar mindset de novo, que a gente quer compartilhar com as pessoas, que no fim das contas, criar lugares vibrantes, seguros, ativos, melhora a qualidade de vida das pessoas, gera mais percepção de valor para os empreendimentos imobiliários, gera mais uma satisfação, reconhecimento, senso de pertencimento, parte da comunidade, se você estiver falando
falando agora com o poder público que está pensando em fazer um projeto de praças ou requalificar várias praças pela cidade, só que vai fazer cada uma de um jeito, aleatoriamente, do que dá na cabeça da Secretaria de Planejamento, quando na verdade poderia dar 2 passos para trás, olhar onde cada um desses lugares, esses espaços públicos está inserido, entender qual é a característica daquela comunidade, que cada comunidade precisa, deseja e sonha, e a partir daí dar uma resposta alinhada e adequada em cada um dos projetos, que necessariamente vão ser, no mínimo, levemente diferentes. Porque a comunidade numa cidade não é um lugar, muito muito heterogênea. Não é um conceito homogêneo. Exatamente. E assim, isso já me dá gancho para a próxima pergunta, que é justamente sobre o engajamento e como é que você cocria um lugar com as pessoas. O Caio falou, né? Placemaking é fazer para as pessoas e com as pessoas. E quando a gente faz com as pessoas, a gente não está falando assim, vamos lá, falar que a gente vai fazer uma praça com um bowl de skate, que agora, e não sei o que, vamos anunciar. Não, é realmente incluir as pessoas no processo para até saber se faz sentido o bowl de skate ou não. Você já foi na veia, né? Porque agora, depois da Olimpíada, bowl de skate então, é a nova tirolesa. Nas cidades, o bowl de skate virou a nova tirolesa. E nos empreendimentos imobiliários, é a tal do beach tênis. Mas o bowl de skate também é empreendimentos imobiliários. Também, mas o beach tênis agora está na modinha, então é beach tênis para tudo quanto é lugar. Tênis esse é o novo. O beach tênis é legal, mas não é porque dá certo num lugar que tem que ser necessariamente no outro. Assim, tem que entender se aquela comunidade, aquele lugar, está familiarizada com o beach tênis. E aí é de novo a questão da compreensão do termo. Place é isso. Você entender o que faz sentido naquele lugar, para aquelas pessoas daquele lugar. Então, o que dá certo num projeto no Nordeste tem uma chance enorme de não dar certo num projeto no Sul. É uma questão óbvia, as pessoas são muito diferentes. Sim. As pessoas são diferentes dentro do próprio estado, quem dirá nas diferentes regiões do Brasil. Então, placemaking é entender o peopleware antes de tudo, e a partir dessa compreensão, projetar o software e o hardware. Então, assim, de novo, assim como o place branding, o placemaking também é people-oriented, né? Ou orientado pelas pessoas. Acho que essa é uma chave importante para a gente não ficar caindo naquela discussão de eu fiz placemaking, eu tenho uma praça, eu fiz placemaking, eu fiz sei lá, uma pista de skate, eu fiz, isso não é fazer placemaking, gente. Quer dizer, pode ser, pode não ser. A época que virou novidade também, assim, eu fiz um hub, eu fiz aí tudo é hub, entendeu? Tudo é hub. Então, assim, não seja necessariamente ruim, mas tem que entender o que é aquele hub, para que serve, para quem? Não tem ruim. Não tem ser bom nem ruim. Tem o que faz sentido para aquele lugar e o que não faz sentido para aquele lugar. Simples assim, não tem bom ou ruim. Exatamente. E você só entende isso envolvendo as pessoas. Porque não somos nós, nem o empreendedor, nem o prefeito da cidade que vai falar isso. São as pessoas que estão naquele lugar, que vivem naquele lugar, que convivem, que transitam, que visitam, enfim. Que se relacionam com o lugar. Eu acho que a lição para isso vem do PPS, do Fred Kent, né, que poderia dizer que é um concorrente, mas como ele está no instituto, vai muito mais a questão do tático, não considero, mesmo considerasse, eu acho que esse pensamento dele é sensacional, que é comunidade é o expert. Não somos nós, ou qualquer consultor mais brilhante que seja, de qualquer lugar do mundo, que vai aterrissar nos cafundós do Brasil profundo e achar que sabe mais sobre a vida daquelas pessoas do que aquelas pessoas. Então não faz o menor sentido. Né? Então quando a Marina fala de engajamento, disso que a gente está falando. Não é só de ouvir, eu tenho um pouco de aflição quando eu falo escuta. Porque não é só ouvir o que as pessoas têm para dizer, é envolvê-las no processo, é envolvê-las no processo de geração de problemas e mais do que isso, de criação de soluções, que é uma atividade um pouco mais sofisticada, que não é só fazer uma audiência pública e vamos ouvir todo mundo e uhul, e sim é gerenciar conflito, é gerenciar uma série de interesses plurais, de pessoas diferentes. Dá um trabalho desgraçado, mas gera uma autenticidade, uma legitimidade para o projeto que você não teria de outra forma. Isso você falou de gerenciar conflitos, eu lembrei várias situações que a gente já passou como essas, né? Tanto no público quanto no privado. Mas é que é engraçado, às vezes, tanto faz, sendo no público ou no privado, tá? Isso é indiferente. A população adora reclamar, né? Todo mundo reclama, sempre. Assim, o ser humano, né? Reclama, sempre problema de um, problema de outro. Quando você fala, tá, beleza, qual é o problema? É esse aqui. Qual a solução que a gente... não sei, mas eu tenho que dar a solução? Tem. Não, tem, a gente tá fazendo junto. Tem. Né? Então aí já muda de figura. Mas como assim eu vou dar a solução? Mas eu não tenho que dar a solução? Não, eu não sei. Não, mas você não tá falando que é ruim? Como faz para melhorar? O que pode melhorar? Não sei.
Então Esse processo é um processo de uma curva de aprendizado até para as pessoas entenderem que elas são parte do problema e parte da solução. Né? Até para mudar um pouco essa visão tanto paternalista de que o Estado vai prover tudo, a cidade vai resolver. Não, a cidade não vai resolver, filhão. Ela não resolveu até hoje, talvez ela não resolva nunca. Ou talvez resolva, talvez a gente esteja aqui justamente porque a cidade quer resolver esse processo, como já cansou de fazer. Né? Mas assim, essa ideia essa outra palavra malhada, mas de empoderar a comunidade. De corresponsabilidade. De corresponsabilidade, né? É muito importante para a autenticidade e para a legitimidade do projeto. Eu sempre falo que, na pior hipótese, você vai fazer um processo onde as pessoas vão reclamar antes e não depois. Isso. Quando elas reclamam antes, você consegue, assim, juntamente com todos os reclamões, chegar num caminho mais ou menos comum. E depois é só malhar. Né? Aí não adianta, já está feito. Como é que vai fazer? Né? Então, quanto maior for o seu engajamento, quanto mais bem feito ele for, e o bem feito está muito relacionado às ferramentas que você vai usar, que tem que ser acessíveis, amigáveis, se possível divertidas, porque senão você vai ter um processo e que ninguém vai participar, não vai ter aderência. Exato, lógico. E aí não adianta nada a tua boa intenção. Que aí então, também tem que ter fit com a realidade do lugar, né? Claro. Você não vai levar uma coisa super sofisticada para o interior, onde as pessoas não estão acostumadas com uma coisa. Então, assim, você se adequa também, a ferramenta tem que ser adequada à realidade daquele lugar. A gente aprendeu da pior forma possível, Mariana, levando um projeto completamente digital para um lugar que as pessoas não tinham acesso. Exatamente. Tinham acesso ao celular, que era a informação que a gente tinha, mas não tinha acesso ao plano de dados para acessar a internet. A gente corrigiu isso fazendo a coisa mais low-tech. A gente demorou uma semana, felizmente, para entender que ninguém estava engajando, a gente fez a coisa mais low-tech do mundo. Possível. Cartazes com canetinhas penduradas, a coisa aconteceu de uma maravilha, mas a gente achou que o fato das pessoas terem celular, que era a pesquisa, o levantamento que a gente tinha, as pessoas entraram na internet, elas não tinham plano de dados. Então você tem que entender como falar para as pessoas, como abordar, como fazer. Que negócio meio óbvio, mas às vezes a gente tem uma realidade sul, sudeste, por exemplo, e quando vai para os rincões do nosso Deep Brasil, como a gente gosta de dizer, a realidade é outra. E que bom que a realidade é outra. E tem lugar o que vai mais funcionar para chamar as pessoas para participar é a motinho com o cara falando. Olha, hoje na praça, tal hora, todo mundo. É isso que funciona em algumas cidades. Sucesso. A gente já cansou de fazer isso. Impensável aqui em São Paulo. Impensável. Né? Sucesso. Sucesso. Pipoqueiro, sucesso. Mas a moto falante é assim a solução. Né? Para alguns lugares, que seria absurdo. Tipo, parte de Curitiba, esquece moto falante. Né? Rio de Janeiro, esquece. Não, é impensável. Mas no interior de São Paulo funcionaria, no Nordeste funcionaria. Então, quer dizer, tudo uma questão de entender, e aí de novo entender o people, né? Entender o comportamento. Entender como as pessoas pensam, como é que elas fazem, como é que elas se comportam, qual que é a vida delas, para você poder fazer coisas alinhadas, senão você não vai conseguir ter argumentos e inputs necessários para fazer nada que preste. Né? E essa coisa do reclamar antes para não reclamar depois, quando você reclama antes e participa da solução, você começa a construir o senso de pertencimento e de corresponsabilidade que a gente falou assim, né? Aqui. Então isso, por exemplo, numa cidade, olha o peso que isso tem, e no empreendimento privado, também, porque você começa a construir aí a tal da governança. Muito se fala da governança. Muito se fala da governança. Fala um pouco sobre isso, cara. Acho que é importante. Acho que a gente tem percebido que os projetos que a gente tem feito com engajamento comunitário amplo e, na medida do possível, irrestrito, o projeto já nasce com uma massa crítica muito forte, porque as pessoas já se envolveram com o projeto, já de alguma maneira se conectaram com ele, já se sentem pertencentes àquela ideia, e porque não embaixadores daquela ideia. A gente acabou de ter um exemplo muito bacana em Juiz de Fora, os nossos amigos da Estrela Urbanidade. A gente fez um projeto maluco, que era transformar a praça, uma praça pública da cidade, como uma área de lazer, não só para o empreendimento, mas também para a cidade. Fez um trabalho de imersão, de cocriação grande. Na ação de isso veio com muita força, todo mundo foi, usou aquele lugar o dia inteiro, foi muito bem executado. Né? Paulo, Carol, da CIA fizeram junto com a agência de publicidade essa ação de ativação em cima do que a gente tinha levantado e co-criado com a comunidade. Ou seja, criou um movimento de abraçar aquele lugar tão grande que um projeto, no dia que foi lançado, um mês, 45 dias depois, né, Maria, dessa ação? 2 meses de muito pensação, rapidamente depois. Vendeu 100% em 4 horas.
Porque Então, sim, quer dizer, porque foi criado um destino antes, né? tudo bem que é o Paulo, né? Ele vende isso tudo mesmo sempre, nessa velocidade, mas eu quero imaginar que foi uma conjunção de fatores. A ideia do Rodrigo de fazer uma praça, abraçar Aberta. uma praça da cidade e qualificar para os moradores como interface com o próprio empreendimento e não fazer um clube privado dentro do empreendimento. A gente entrando com essa camada de vamos fazer, então vamos fazer direito esse negócio, né? Pensando, posicionando aquela praça, tem o branding, tem o making, tem tudo isso daquela praça junto com o empreendimento, e depois um trabalho de ativação e de venda sensacional, CIA, como sempre é. Então esse eu acho que é um exemplo bom, Mariane, porque ele é recente, ele teve um drive curto, Isso. né? E que acabou sendo um super sucesso. E que comprovou diversas teorias, Diversas né? teorias. No mesmo case. Diversas teorias. É. Uma delas é que as pessoas, de fato, esse engajamento transforma as pessoas em embaixadores e pessoas que pertencem cada vez mais aos lugares. Portanto, se você é um empreendedor imobiliário e você está nem aí para a qualidade urbana, eu vou jogar uma casca de banana para você e vou falar que você vai, ao melhorar a qualidade urbana, você vai vender mais rápido e melhor. Na verdade, eu não estou muito preocupado com isso, eu estou mais preocupado em fazer uma cidade com mais qualidade para todo mundo. A gente só está preocupado em transformar mesmo. Mas a gente entendeu, e o mercado imobiliário entendeu, felizmente, que fazer isso gera um valor absurdo para os negócios imobiliários também. Então, ótimo, vamos juntar as duas coisas. Né? E se você é do poder público, pensa no quanto isso reverbera em orgulho do cidadão, esse pertencimento que gera orgulho, e orgulho gera fidelidade, gera capital político. Gera cuidado também da própria população com aquele lugar. Você tem razão. Um lugar que é das pessoas tende a ser menos depredado. Né? É quase como se a gente começasse a criar métodos autorreguladores para que se a pessoa está indo lá todo dia andar de skate, ele vai deixar alguém quebrar? Não vai. De jeito nenhum. Não vai, até porque vários exemplos a gente já viu que as pessoas. Skate é um bom exemplo disso, os caras consertavam eles mesmos a pista, que ninguém estava nem aí para aquilo. Então, assim, a partir do momento que tem um cuidado, opa. Né? Então, também, quando eu falo segurança em todos os aspectos. Segurança através do uso, gente usando, segurança através do cuidado, porque as pessoas estão usando, não vão deixar que ações de vandalismo aconteçam naquele lugar, ou seja, só tem vantagem. A única desvantagem é que dá trabalho. O processo é um processo trabalhoso. A gente existe para isso, mas é a única coisa. Né? E que não é uma coisa que você faz de hoje para amanhã. Você precisa de um tempo para fazer esse processo. Mas está mais do que comprovado, felizmente, em resultado de transformação, de impacto de transformação e de impacto econômico, de resultado econômico para empreendedores, o quanto isso é relevante nos momentos atuais. Principalmente já era pré-pandemia, pós-pandemia, que a gente tem essa necessidade de encontrar outras pessoas no espaço, num lugar público de qualidade, para a gente mudou um pouco a nossa relação com a cidade, ela deixou de ser tão funcional, passou a ser mais emocional, afetiva e hedonista. Isso também é assunto para uma outra conversa. A gente está ainda mais ávido por lugares com qualidade com os quais a gente se identifique. Né? E isso ainda é ainda mais hoje em dia um ativo para poder público e para empreendedores privados atentos com o que está acontecendo no mundo. E que não acham que fazer placement é colocar concreto no piso, 2 bancos e uma árvore. Que não é. Tá ótimo então, Caio. Obrigada por esclarecer. Acho que ficou bem claro. Agora acho que a gente tentou minimizar o ruído maior, né, em cima do termo placemaking. Acho que espero que tenha ficado claro para todo mundo. Não vou dar spoiler do próximo assunto, porque a gente ainda está escolhendo. Vou ser bem verdadeira com vocês. E até queria sugestões também de vocês. A gente vai fazer até, de repente, uma enquete para saber que temas que vocês gostariam de sugerir para a gente trazer aqui no podcast, inclusive convidados, tá? Por favor, sugiram. E curtam o canal. Curtam, compartilhem, aquela coisa toda que vocês não fazem nunca mesmo, mas enfim, eu sempre peço, ninguém nunca faz, eu vou continuar tentando até o fim. Não, ninguém não desvaloriza quem já fez. Né? É verdade. Pra vocês dois que curtiram, historicamente, muito obrigado. Boa, gente. Valeu, turma, até a próxima.